Olá, seja bem-vindo ao programa Despertar da Consciência, um programa com base neste livro aqui do nosso amigo Sebastião Camargo, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Este é o programa de número 8 e o tema que nós vamos degustar hoje é do macro ao microcosmo. Tudo bem, senhor Sebastião? Agora é melhor, né? Para falar do macro microcosmo, né? Dá até um nó na língua, né? É. Então, muita paz a todos, muita luz, muito amor aqui pela TV Mundo Maior. Vamos mais um estudo. Mas não deixe enrolar a língua por aí não, que nós vamos tentar desenrolar esse negócio. Então já vamos começar a desenrolar do macro ao microcosmo. O que é isso? Então, nós costumamos usar a palavra macro para o todo, então o infinitamente grande, e micro, o infinitamente pequeno. Então, a nível de consciência cósmica, em se falando do arquiteto cósmico, hoje a ciência admite que se não estudarem 26 dimensões cósmicas, não seria possível entendermos os 92 elementos básicos do sistema periódico, do hidrogênio ao urânio. E só para mensurarmos com Stephen Hawking que uma dimensão cósmica, dentro dela os universos são infinitos. Só para nós mensurarmos o tamanho disso. E quem gerencia uma dimensão cósmica é um Cristo cósmico, que a nível de arquiteto cósmico, esses são os seus pensamentos, os seus arquitetos. Então, quando nós falamos de consciência cósmica em Deus, os Cristos cósmicos são os seus pensamentos em ação. Assim como em nosso universo, no macro, em nossa realidade, a nível de espírito na sua totalidade, o pensamento significa ou são semelhantes a esses Cristos, são os arquitetos por sua vez. O universo é macro ou é micro? Em relação à consciência cósmica, um universo já seria algo bem pequeno. Para nós, ainda está no macro, porque o universo ainda tem dentro de si só de 120 a 200 bilhões de galáxias. Então, para nós, ainda é gigantesco, mas em relação a uma dimensão cósmica onde eles são infinitos, já é bem pequeno em relação a esse infinitamente grande. Assim como se fôssemos comparar uma galáxia em relação à nossa realidade, ela é algo gigantesco e nós, um grãozinho de poeira, né, uma poeira dessas estrelas, né, aqui nessa realidade. Neste caso, então, nessa visão cósmica, nós seríamos, então, como cópia do universo, nós seríamos micro. Micro, no sentido profundo do termo, nós somos um micro-universo. Embora somos parecidos com o macrocosmo, somos uma cópia perfeita do macro, somos um universo em miniatura. E o homem moderno, ele está envolvido, ele está em harmonia com essas leis? Eu creio que a maioria estão alheio a essas leis. Então, eles, como nós falamos lá na nossa terrinha, né, ele está amarrando o burro onde não deveria. Porque ele pauta toda a sua vida no transitório, no prazer, vamos falar assim, momentâneo. E não percebe a necessidade do respeito. Isso não é a grande maioria. Já tem muita gente já desperta para isso. Mas não respeita as leis dos homens e muito menos as leis divinas. Porque para as leis dos homens sempre há um jeitinho de burlá-las. E quem não respeita as leis dos homens não consegue entender as leis divinas. Tem até um amigo que tem um slogan na empresa dele. Só recebe benefício das leis divinas quem respeita a lei dos homens. Eles estão acima da lei dos homens e já entendendo fantasticamente as leis divinas. Só para que você entenda, esses moços foram assaltados, em um certo momento, num de seus veículos. E o ladrão, se assim podemos usar esse nome bem grosseiro, a pessoa que extraiu o bem, por ter extraído o bem de pessoas honestas, ele chegou lá um dia com o advogado para pagar o veículo que foi furtado. E sem falar que ele ganhou na semana seguinte, porque havia um prêmio, uma premiação para quem vendesse mais veículos, e ele foi o premiado com um veículo novo na semana seguinte. E um de seus clientes, por pagar em dia, um processo mais ou menos assim, também ganhou o segundo veículo. Então, quem anda em dia com as leis dos homens, respeitando também as leis divinas, não tem nada a temer, porque o que é nosso de direito vem, está
em algum momento, em algum lugar, assim que nós nos comportamos de tal forma com respeito a essa lei que rege o micro, aqui o transitório, que rege também o macro, o eterno, nós somos beneficiados porque a cada um será dado conforme as suas obras. Mas ainda falta compreendermos algumas coisas diante do nosso dever para com a natureza. E o que é isso que está faltando? Quando o ser humano perceber que ele próprio é uma cópia perfeita da natureza, ele vai começar a respeitar-se. E a partir do momento que ele vai selecionar os seus próprios pensamentos para não gerar ideias que devassariam o seu próprio universo, porque um pensamento, segundo Emmanuel, que é um fermento vivo, ele pode dizimar ou ele pode construir. Ele pode integrar ou ele pode desintegrar. Mas a matéria em qualquer dimensão, ou em todas as suas dimensões, desde a parte mais densa à mais sutil dessa matéria. Então, quando o ser humano, que está nessa corrida ilusória e muito dinâmica, e não se apercebe das suas verdadeiras realidades, ou da sua essência real, ele judia muito da natureza, porque ele desperdiça muito, aproveita pouco, e ele não percebe nem o prazer da alimentação, porque está alimentando pensando noutras realidades. Fazem almoço de negócio, onde o negócio é mais importante do que o almoço, deveria almoçar primeiro e depois fazer o negócio. E às vezes os assuntos não condizem, o desrespeito aos alimentos, porque há mais alimento para enfeitar a mesa do que para se nutrir em si. E então há várias discrepâncias nessas realidades que nós precisamos atentar para isso se quisermos estar em paz com a nossa consciência e também em harmonia com essa consciência cósmica. O corpo humano, ele está a serviço do espírito? O corpo humano, por ser uma cópia perfeita do universo, a serviço do espírito, e não teríamos como ser diferente neste contexto, porque sem o corpo nós não teríamos como expressar os nossos valores, a nossa inteligência, a nossa consciência, as nossas emoções, se relacionar com o meio onde nos encontramos. E o corpo é um patrimônio tão sagrado, e ele tem a sua origem nos reinos que nos antecedem, porque é uma síntese de consciências minerais, vegetais, animais, pré-humanas, elementais de uma forma, porque eles gerenciam todos os seus mais íntimos estruturas, nas mais íntimas estruturas dos átomos, das moléculas, das células neste corpo, está a presença desses seres também. Então, o corpo humano é um patrimônio sem o qual o espírito jamais se expressaria neste contexto em que vivemos. Por isso, a necessidade urgente de atentar e compreender a sua anatomia, pelo menos o básico, a sua fisiologia, o respeito para com os alimentos que o constituem, para que ele possa ser nutrido mais habilmente e viver mais harmonicamente com a natureza o mais possível, para que a consciência pudesse ter uma livre expressão ou uma facilidade maior de expressar-se, não como um elemento que está sendo escravizado, que é o que acontece na maioria das vezes, mas por agora uma parceria que está sendo considerado esse elemento como um parceiro de jornada, onde ele seria promovido tanto quanto a nossa realidade consciencial. Sebastião, no livro o senhor comenta sobre os princípios da função biológica dos homens. Quais são esses princípios? Esses princípios, segundo Pietro Baldi na obra Noures, Técnicas e Recepções das Correntes Mentais, os princípios que gerenciam toda a forma biológica são os elementais. E estas forças que regem esses elementais no laboratório mental é o que nós chamamos de leis. Essas leis universais começam com a lei de atração. E a lei de atração, segundo a questão 888A do Livro dos Espíritos, é a lei de amor neste contexto. Então, esses elementos, por mais minúsculos que sejam, elementos que estão formando a partir do que estamos gravando neles, em seus disquetes mnemônicos, para futuramente serem o que nós chamamos de energia bio, ou a bioenergia, que vai gerar e nutrir a vida biológica, até psíquica de uma forma geral, eles só obedecem às leis universais. Quando distornamos o nosso pensamento na condução desses princípios, eles próprios passam a obedecer à lei de repulsão e começam a desintegrar a nossa própria realidade psicofísica, é o que nós chamamos de enfermidades.
Qual é a nossa ligação, a ligação do corpo físico com o universo? E uma outra dúvida, o corpo físico, ele é uma cópia do macrocosmo? Também. Então, a nossa ligação do corpo físico com o universo, em primeiro lugar. Então, para começarmos o assunto, para ficar mais atraente, Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, afirma que um átomo já é uma cópia perfeita do sistema solar. Joana de Angelis, na obra Em Dimensões da Verdade, ela afirma que um átomo é uma cópia perfeita do universo. Então, nós já vemos essa comparação de macro e micro. Então, se um único átomo, segundo o que nós colocamos no livro com Gibran, Khalil Gibran, contém todos os elementos da Terra, imagine um único corpo contendo todos os elementos do universo. Por isso que ele é um universo em miniatura. Tudo que existe no macrocosmo existe em nosso corpo biológico. As dimensões que nós citamos lá existem cá. Tanto que aqui nós já estamos analisando 380 dimensões no espaço biológico, sem falar do universo perispiritual, que é muito mais amplo. Então, se analisarmos o nosso corpo físico, assim como fez o cientista autodidata George Washington Covell, na obra A Vida Secreta das Plantas, né, ele é citado, ele estudava a folha de uma planta e entendia o movimento de uma galáxia. E se estudarmos o corpo humano, então, o que entenderíamos a respeito do macrocosmo? Porque se analisarmos uma simples célula sanguínea, né, uma das mais simples do nosso corpo, ela tem no seu íntimo mais de 280 milhões de moléculas. E cada molécula tem 10 mil átomos. Se cada átomo já é uma cópia perfeita do universo, imagina a análise de uma célula que retrata em si todos os órgãos que existem no corpo, uma célula dos músculos, por exemplo. Então, ela tem todas as organelas existentes e correspondente a cada sistema, a cada órgão do nosso corpo biológico. Então, uma célula já é uma síntese perfeita também desse corpo ou desse macro. Tá bom, voltamos daqui a pouquinho, não sai daí.